O dia 17 de maio ele pode ser inexpressivo para muitas pessoas, entretanto, ele tem um significado muito importante. É o Dia Internacional contra a Homofobia. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casais homossexuais da teledramaturgia que de alguma maneira sacudiram as novelas brasileiras, hein? Se prepare porque a lista é bem grande, tem casal que foi rejeitado, tem casal que foi amado, afinal, quem são eles? Após a vinheta você vai conferir juntinho comigo, fica coladinho aqui no Rede Rafas, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Vatiala aqui do Rede Rafas e como eu já falei na introdução, hoje vamos falar sobre casais homossexuais para comemorar, será que eu posso dizer assim, o Dia Internacional contra a Homofobia. Antes de começar esse vídeo, gente, vamos, fazer aquele apelo. O que a pessoa ser gay vai mudar na sua vida? Nada. Então, para que ser contra? Não vai atingir ninguém, não vai prejudicar ninguém. Deixa a pessoa ser feliz da maneira que você é ou que finge ser. Para atacar os outros é porque você deve ter algum problema interno muito grande. Bom, então agora deixando um pouquinho o meu lado twitteiro de lado, onde a gente vai nas redes sociais para falar dessas questões, vamos focar aqui no Rede Rafas no assunto novelas. Por isso eu separei junto com o Rafa Pereira alguns casais homossexuais que foram amados, outros que foram odiados e uma perguntinha que eu já vou fazer que eu duvido que você saiba a resposta. Qual foi o primeiro beijo gay em uma novela? Ou melhor, um primeiro beijo gay televisionado. Você sabe qual é? Se sabe, já comenta aqui, se não, você vai descobrir no final deste vídeo. Pois bem, preparados? Vamos começar com a listinha. Então vamos começar falando, acho que do casal mais antigo desse vídeo, da Cecília e Laís, de Vale Tudo, a novela que foi um grande sucesso em 1988. Naquela época, a censura federal ela era muito incisiva, ela ficava muito em cima das novelas. E quando surgiu um casal homossexual, o governo não pegou muito bem, o público muito conservador na época não pegou muito bem. Então ali a gente via, que era uma relação homoafetiva entre as duas, mas os próprios personagens da novela criticavam, não apoiavam essa relação e a censura estava em cima. Então aquelas cenas que mostravam mesmo que a Laís e a Cecília tinham algum tipo de relação, eram cortadas, não podiam ir ao ar por conta da censura do governo federal da época. Então, é muito difícil, porque as novelas elas abordam essas questões que fazem parte da nossa sociedade. Então, tudo que existe na nossa sociedade precisa ser abordado numa novela, seja para fazer uma crítica, seja para alertar, seja para ensinar. Então, a gente tem um papel muito importante que mexe com comunicação, principalmente os autores de novela, de retratar essas histórias, retratar esses temas em suas tramas. Alguns mandam super bem, outros nem tantos, mas vale a tentativa. Agora a gente vai sair de 88 e dar um pulinho em 1995 para falar da Próxima Vítima. Esse super novelão do Silvio de Abreu que eu sou fã de carteirinha. Pois bem, a novela também tinha um casal gay, o Sandrinho e o Jefferson. Eles não eram só um casal homossexual, como também interracial, que é outro problema também que a gente tem na sociedade. Eu não entendo porque as pessoas implicam com a vida dos outros, com a felicidade alheia. Cada um cuida do seu furico que tá tudo certo, mas não. Tem que ir lá. Então o Silvio de Abreu ele abordou o relacionamento homoafetivo e interracial. Então vocês imaginam o burburinho que deu. O André Gonçalves, inclusive, ele levou uma surra na rua dos machos alfas, pelo personagem que ele interpretava. Então o Silvio também teve que mexer os pauzinhos, pegar mais leve, e essa condição não acabou por aí não. O Silvio de Abreu falou assim: eu vou continuar insistindo. Passou alguns anos, em 1998 ele estreou Torre de Babel e quem estava lá? Leila e Rafaela. Mais um casal homossexual que também foi rejeitado pelo público, mas elas foram rejeitadas num nível tão grande que teve uma explosão no shopping, que o Silvio precisava resolver algumas questões da novela que não estavam muito bem de audiência, a trama precisava criar um fôlego, então ele causou a explosão no shopping. E quem que ele botou lá dentro? A Leila e a Rafaela. Por quê? Porque elas estavam sendo rejeitadas pelo público. Foi um contrato comercial que eu perdi, que estava certíssimo. E a explicação foi essa mesmo, não queriam juntar, não queriam vincular a imagem do produto com um personagem tão polêmico. Inclusive, até nessa cena, uma delas solta uma frase. Uma coisa como essa tem explicação? Tem sim.
Só pode ser esse maldito preconceito. Agora eu vou falar de um casal homossexual que provavelmente você não lembre que existiu, mas ele existiu, fez parte da nossa teledramaturgia e também foi criticado pelo público. Tadeu e Ariel, da novela Desejos de Mulher, de 2002. Pois bem, o casal, eles não eram só namorados, eles de fato eram casados, moravam juntos, não tinha afetações, nem eram afeminados, para ver se o público já conseguia, né, dar uma colher de chá, ser mais receptivo, mas eles usavam alianças e tinha outros quesitos que mostravam que eles de fato eram juntos. Só que acontece que quando a Globo realizou a opinião de público, para saber o que as pessoas estavam achando da novela, quando citava esses dois personagens, caíam matando, o público não gostava, o público rejeitava. O Euclides Marinho, na época, ele deu uma entrevista, falou que o público conservador é muito careta, porque eles repudiam um casal homossexual que não tem beijo, abraço nem nada na TV, e horas depois ficam ansiosos para ver as coisas que aconteciam debaixo do edredom nos reality shows. E de fato ele não tá errado, né? Aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E mais uma vez um casal homossexual aí foi rejeitado pelo público. Até que os autores começaram a entender melhor como trabalhar isso, como trabalhar essa questão, porque precisa existir. Não é assim, o público odeia, não vamos colocar. Não, precisa trabalhar, a mente precisa evoluir e as pessoas precisam aceitar que a diferença faz parte do nosso dia a dia. Então agora eu vou citar um casal gay que provavelmente você também não tem uma memória afetiva muito grande, mas que eu acho que começou aí essa aceitação que o público tem com os casais homossexuais. Rodrigo e Thiago, de Paraíso Tropical. Então ali eles não estavam para combater a homofobia, para mostrar o que o gay sofre na sociedade, não. Eles estavam ali para mostrar realmente a descrição e a aceitação de um casal homossexual padrão. Então o Rodrigo e o Thiago, eles são bonitos, boa pinta, musculosos, pá, chama atenção na aparência, só que eles são casal. Então na novela não teve beijo, não teve abraço, não teve nenhum tipo de afeto. A gente pode pensar, nossa, que casal insosso, mas não. Foi esse casal que o público começou a compreender melhor e a entender que homossexual, gente, pode ter uma relação normal, pode não. Tem uma relação normal como qualquer outra, pode ter um conflito, pode ter uma briga, coisas que faz parte de qualquer relacionamento, mas que eles estão ali firmes e fortes. E o Rodrigo e o Thiago foi abordado dessa maneira pelo Gilberto Braga e deu super certo. Os atores não foram xingados, não sofreram nas suas e foram super aceitos pelo público. Mas antes desse casal tomar conta das telinhas em 2007 em Paraíso Tropical, 2 anos antes, em 2005, a Glória Pérez fez o Brasil parar no último capítulo de América para saber se o Júnior e o Zeca iam se beijar. Outro casal gay que foi muito bem construído e foi conseguindo, né, conquistando a simpatia do público. Claro que tem aquele povo que olha meio torto, pá, mas isso vai existir sempre para qualquer coisa. Então a Glória Pérez, ela não se importou com isso, continuou mantendo o casal, fortalecendo a relação deles. E o último capítulo de América, inclusive, foi o último capítulo de uma novela a atingir picos de 70 pontos. Se não me engano, foram 72 pontos e a expectativa era em torno desse casal. Será que Júnior e Zeca iam se beijar? Pois é, para frustração da maioria, eles não se beijaram, mas ficaram juntos e tiveram um final feliz. Agora eu vou falar, acho que do casal homossexual mais famoso da teledramaturgia, que todo mundo lembra, que todo mundo ama, que todo mundo adora, Nico e Félix, de Amor à Vida, né? Félix e o seu carneirinho. O Félix, ele começou como um vilão, super vilão, colocou a sobrinha numa caçamba, mas o jeito dele, a simpatia dele fez o público perdoar tudo de ruim que ele fez. Teve até na época da novela, o Antônio Fagundes, ele falou que o César, que era o pai do Félix, fez bem menos, ele só, né, traía a esposa, era meio assim, meio rude com a família, ele era detestado. E o Félix, que aprontou poucas e boas, conseguiu aí o carinho e o amor do público. Então o Valcir Carrasco foi muito esperto em fazer o quê? A redenção desse personagem. Ele foi se arrependendo, ele foi se transformando e conheceu o carneirinho. Quando ele conheceu o carneirinho dele, aí mesmo que os olhinhos brilhavam, ele começou a se apaixonar, a entender de fato que a vida não precisa ser levada com maldade, que tem tantas maldades que já acontecem por aí. Quanto mais a gente falar do bem, quanto mais a gente ser do bem, melhor o universo vai trazer essas coisas de volta pra gente. E foi isso que aconteceu em Amor à Vida. Teve ali uma bitoquinha fofinha e todo mundo torcia por esse casal, gente. Era unanimidade. Então até os mais conservadores, aquelas tias que falam que é aberração, coisa do tipo,
pararam para ver o beijo do Nico e do Félix, e o Félix inclusive teve um final feliz ali com o César, ele cuidando do pai. Então acho que nessa questão, a gente sabe que o Valcir ele não é muito bom em abordar temas sociais, né, gente? Mas em Amor à Vida, essa questão da homossexualidade e a construção da relação dele com o Nico foi super ok, super aprovada pela galera. Ao contrário de Em Família, quando o Manuel Carlos quis trazer também um casal homossexual através da Clara e da Marina. Aí tem um shipper, né, na internet, super famoso, os Clarinas, que amavam, idolatravam essas duas, mas eu particularmente não gostava e não fazia simplesmente acontecer do dia para a noite. Foi isso que aconteceu com a Clara e com a Marina. Inclusive ela era casada, tinha marido, tinha filho. Isso é comum de acontecer, né? Da pessoa se descobrir depois que ela já tá casada, que ela já tá com uma família. Mas eu acho que o Manuel Carlos fez isso de uma maneira muito grotesca, muito rápida. Elas se entendiam na novela, elas se davam bem. As duas atrizes, né? A Tainá com a Giovana, duas gatas, né? Tinham química. Então eram umas cenas muito bem bonitas, muito bem dirigidas, produzidas. Mas faltava a famosa, né? Aquela química, aquela simpatia do público com as personagens, assim também com a Tereza e a Estela. Inclusive, muitos acusam esse casal homossexual de ser o grande problema de Babilônia, porque no primeiro capítulo da trama, o Gilberto Braga já fez as duas se beijarem ali logo de cara. E elas não são só homossexuais, elas são idosas. Então, para um público mais conservador, isso é uma aberração. Como assim, idosas homossexuais, né, que têm um relacionamento, que vivem bem, que são carinhosas umas com as outras, que têm um filho adotivo. Então essas questões assim causou espanto e o Gilberto já chegou botando na nossa cara. No primeiro capítulo já teve elas trocando declarações, elas se beijando, se abraçando. Então isso meio que afugentou um pouco o público, e quando Babilônia passou pelas mudanças que ao meu ver só afundaram ainda mais, o que aconteceu? Não pesava tanto a mão na hora de escrever as cenas, ia pegando mais leve, até que as duas ali, chegou um momento que elas não tinham mais tanto afeto, não demonstravam mais tanto amor, mas conseguiram se casar no finalzinho aí, hein? Então a Estela e a Tereza, mesmo ao longo da novela, as personagens precisaram, né, ser levadas com um pouco mais de censura mesmo do público, né? Que acho que a censura existe, o público fala, não quer, vai cair audiência, isso ou aquilo, e o autor cede a isso, ele sofreu uma censura do público. Então Gilberto Braga foi censurado, foi obrigado a pegar mais leve nas cenas que já eram leves, mas no último capítulo ele falou assim, elas vão se casar. E foi isso que aconteceu. Bom, o vídeo tá chegando ao fim, mas eu não posso deixar de falar de dois casais que também marcaram a teledramaturgia. Torantino e André de Liberdade, Liberdade. Mas o que foi tão marcante é que teve a primeira cena homossexual de sexo em uma novela. Gente, não foi um sexo assim que só mostrava sombra, coisa do tipo, não. Foi assim, ó. Nossa, só quem viu sabe, né, gente? Só quem viu lembra. Então é isso, eles não podiam ficar de fora disso, porque a autora também quebrou padrões aí, falou assim, vai ter um casal homossexual sim, e eles não vão ficar só se olhando não, eles vão, ó, de fato, pros finalmente, e foi fundo, hein? Literalmente. Eu não poderia terminar o vídeo de hoje sem citar Lucino e Otávio, o casal homossexual de Orgulho e Paixão. Eu acho que eles foram tão bem construídos, sabe? Foi uma história tão envolvente, os personagens por si só, eles já eram simpáticos, eles já tinham ali o carinho do público. Na verdade, a novela em si, ela era uma novela muito gostosa de ser assistida, com personagens bem delineados, com perfis bem desenhados. Então aí o Lucino e o Otávio, eles já tinham as graças do público. Aí a maneira como foi construída essa relação, acho que foi tão natural, foi uma coisa que eu acho que nem o público percebeu. Quando a gente viu, eles já estavam se gostando, já estavam apaixonados, e a gente aí se rendeu para eles. Então é uma maneira também que os autores encontraram para trazer a homossexualidade, ainda mais num período, né, mais antigo, que Orgulho e Paixão é uma trama de época. Foi de forma leve, foi de forma gostosa de se ver, foi ali um casal que a gente torceu e que a gente vibrou porque eles ficaram juntos. Então seria um crime terminar o vídeo de hoje sem falar de Lucino e Otávio. Mas você deve estar pensando, Fatiello, no começo do vídeo você fez uma pergunta. Qual foi o primeiro casal da TV? Qual foi o primeiro beijo gay da TV? Pois é, eu vou responder isso
agora. Bom, o primeiro beijo gay da TV não aconteceu de fato numa novela, mas sim numa peça de teleteatro da TV Tupi chamada A Calúnia, que foi exibida em 1963. A cena foi protagonizada por Georgia Gomildes e Vida Alves. Inclusive a Vida, ela também protagonizou o primeiro beijo da TV na década passada, né, nos anos 50. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal contando as curiosidades desse beijo. Corre lá para assistir que tem muita coisa interessante. Aí passou 11 anos, ela não satisfeita em protagonizar o primeiro beijo heterossexual da TV, ela protagonizou também o primeiro beijo homossexual. Nessa peça de teleteatro, as duas eram diretoras de uma escola, até que uma aluna espalha o boato de que elas têm um relacionamento, a escola fecha suas portas, mas elas descobrem que de fato se gostam, que elas se amam, ficam juntas e selam esse amor com um beijo. Foi assim que tudo aconteceu pela primeira vez na TV brasileira. Você sabia disso? Mas aí tem uma guerra, né, sobre o primeiro beijo gay da TV, porque o Lima Duarte afirma que ele quem deu o primeiro beijo gay na peça de teleteatro Panorama com Vista para a Ponte, que se passava no cais de um porto de Nova York. Então a gente não tem muita informação sobre como era essa peça de teleteatro, como tudo aconteceu, mas eu sei que a história mais ou menos era o seguinte, porque o Lima Duarte ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Ele falou que na época ele fazia essa peça e ele tinha uma filha de criação nessa produção. E a filha de criação tinha um noivo, que era interpretado pelo Cláudio Marzo, e eles acabaram ali se envolvendo, o noivo dela com o padrasto, então eles acabaram aí se envolvendo e deram um beijo. O Lima fala que não teve repercussão negativa, que na época foi dentro do politicamente correto. Ele até brinca falando, né, que com Cláudio Marzo é impossível a pessoa não querer dar uma bitoquinha nele. Então fica esse questionamento, que a gente tem indícios e de fato informações, é que o primeiro beijo aconteceu em 1963 na telepeça A Calúnia. Entretanto, o Lima Duarte afirma que o primeiro beijo gay foi ele que deu em Cláudio Marzo. E aí, quem será que tá falando a verdade? Será que existe uma verdade? Por que não os dois primeiros beijos gays da TV brasileira aconteceram aí com esses dois super atores há muito e muito tempo atrás? Então um dia a gente espera que isso chegue ao fim, que a data 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, não exista mais, porque a homofobia foi completamente erradicada do planeta. Seres evoluídos são outro nível, mas enquanto isso não acontece, a gente tá aí nessa luta diária e lembre-se, não é preciso ser gay para lutar contra a homofobia, hein, gente? Então vamos aí cuidar cada um do seu quadrado, cada um das suas coisas e deixar que da vida do amiguinho ele cuida. Forte abraço, mas antes, curta esse vídeo se você gostou, comenta aqui o que vocês acharam do tema de hoje. Vocês pediram bastante, mas a gente estava aguardando aí para essa data especial. Então vai enchendo a gente de comentário, gostou, não gostou, faltou casal, a gente falou mal de um casal que vocês gostavam, a gente falou bem de um casal que vocês acharam que não tinha muita química. Lota de comentário para eu e Rafa Pereira, fica lendo, ativa o sininho das notificações. Se não se inscreveu aqui no Rede Rafas, é fácil, é rápido. Clica ali, se inscreve e fica por dentro de todos os conteúdos que a gente publicar. Eu vou indo nessa e te encontro em breve. Tchau, tchau, fui!